As ações do Itaú somente nesse ano de 2025 já estão acumulando uma alta de aproximadamente 34%. Será que ainda vale a pena investir em Itaú? Será que Itaú paga bons dividendos? Que as ações ainda estão baratas? Itaú realmente é o melhor banco da nossa bolsa? Nesse vídeo eu vou dar uma analisada nos resultados do Itaú e vou deixar aqui a minha opinião sincera sobre a empresa. Então vamos lá. Conforme eu comentei, esse ano, o ano mal começou e o Itaú já está subindo 34% desde janeiro. Repara que as ações estavam R$ 24 lá no início do ano, já estão R$ 32,71. E olha que ainda vem dividendo, Estou falando aqui só da valorização. Quem está comprado em Itaú ainda vai ganhar dividendos. Mas será que essa valorização faz sentido? Será que realmente é isso tudo? É bolha? O que está acontecendo aí com o Itaú? Vamos entrar aqui no resultado mais atualizado do Itaú, primeiro trimestre de 2025, para ver como que o banco veio. Vou comparar aqui principalmente o primeiro trimestre de 2025 contra o primeiro trimestre de 2024, mesmo período do ano passado. Repara que o produto bancário, que são as receitas do banco, quanto que ele ganha com intermediação financeira, emprestando dinheiro, prestação de serviços e também a parte de seguros. Repara que o produto bancário cresceu 10,4%, saindo de 40 bilhões para 44 bilhões e meio. Quando estamos falando de empresas que já têm um faturamento alto, ou seja, uma receita alta, um lucro alto, como por exemplo o Itaú, que está entre as empresas com maior lucro da nossa bolsa, maior receita da nossa bolsa, ele conseguir crescer 10% trimestre contra trimestre é um crescimento muito bom, que é o que nós chamamos de crescimento de duplo dígito. Então aqui a gente já consegue ver que pelo lado das receitas ele conseguiu crescer bem. Destaque aqui principalmente para a margem financeira com clientes, que é o resultado da intermediação financeira, cresceu quase 14%. Receita de prestação de serviços, que é uma linha que às vezes a gente pensa que o banco não vai mais ganhar dinheiro com isso, tendo em vista que hoje em dia tem banco digital, que não cobra taxa. Ainda assim, ele saiu de 10,8 bilhões de receita para 11 bilhões, crescimento de 3,5%. E também a parte que é outro destaque positivo aqui é a parte de seguros, que saiu de 2,6 para 2,9, quase 3 bilhões de receita, crescimento de aproximadamente 14%. E aí, olhando as despesas, a principal despesa que nós precisamos ficar de olho, na verdade, é o custo de crédito. O resumo seria esse aqui. Repara que o custo de crédito saiu de 8,7 para 8,9. Aumentou? Sim, aumentou, mas foi um crescimento de apenas 2,1%. Ou seja, o banco ele conseguiu crescer bastante a sua receita, principalmente aqui a margem financeira. Olha só, a margem financeira cresceu quase 13%, olha só, de 26, vamos colocar aqui 27 para 30, arredondar aqui. Só que teria um aumento de 3 bilhões, enquanto as despesas, olha aqui a despesa. A despesa não aumentou nem 300 milhões. Ou seja, aqui ele já conseguiu ter um gap de crescimento bem interessante, que isso vai refletir no lucro, um aumento no lucro do banco. Olhando aqui despesa de sinistro, também não aumentou quase nada. Aonde que aumentou mais foi as outras despesas operacionais, que geralmente é despesa com pessoal, despesas, processos judiciais, etc, que aumentou aqui a 9,8%, despesas não recorrentes de juros. Isso aqui é normal, ter aumento devido ali questão de investimento que a empresa vai fazendo às vezes, questão de funcionários, etc, aumento de funcionários. Então isso aqui não tem muito para onde correr. E aí o resultado antes dos impostos saiu de 14,3 bilhões para 16,7, crescimento de 16,1% no lucro antes dos impostos, que é uma bela porradaria. E aí, se a gente descontar impostos, participação de minoritários, etc., ele saiu de um lucro de 9,7 para 11,1, crescimento de aproximadamente 14%, que é uma porrada, Então, para mim, o banco melhorou praticamente tudo. Ele conseguiu crescer consideravelmente as suas receitas e o destaque principal, que na minha opinião, é esse custo de crédito que o banco está conseguindo segurar bem.
e, ao mesmo tempo, acelerando o seu crescimento da sua margem financeira gerencial. Então, eu diria que foi um excelente resultado aqui para o Itaú. Vamos falar agora sobre os principais indicadores do Itaú, só que antes disso eu tenho um recado para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimentos. Você não tem tempo para ficar estudando o mercado, não tem paciência e mesmo assim quer atingir seus objetivos mais rápido, quer ter que desembolsar menos dinheiro para você chegar na sua meta, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Nele eu vou analisar a sua atual carteira, vou traçar um planejamento para você e vou te apresentar uma carteira totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Para participar, basta clicar no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo. Também vou deixar nos comentários, então clica e entra em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então vamos lá, cotação do Itaú no dia 9/5 estava R$ 32,79, valor de mercado aproximadamente 353 bilhões, então está entre as maiores empresas da nossa bolsa. Empresas maiores tendem a ser mais sólidas, todavia você também não pode esperar um crescimento tão grande nessas empresas, apesar que o Banco Suíço está crescendo 30%, para a gente ver o tanto que é fora da curva o Itaú, mas a gente não pode esperar, poxa, que de R$ 32 ele vai bater R$ 70 tão cedo assim, por quê? Porque ele teria que passar a valer quase 700 bilhões, né? Então, são empresas que tendem a apresentar um crescimento um pouco mais lento e tendem a ser menos arriscadas, porque empresas maiores geralmente têm vantagens competitivas. Dividend yield de 7,3% é um bom dividendo. Às vezes as pessoas estavam ali bem com o pé atrás do dividendo do Itaú. Vou falar um pouco mais sobre isso no próximo slide para você entender um pouco mais como analisar dividendo. Mas geralmente quando eu vou investir pensando nos dividendos, eu gosto de receber pelo menos 6%. Então no momento está com um bom dividend yield. O ROI de 21% é um excelente ROI. O ROI para banco é o indicador mais importante da gente analisar pensando na qualidade daquele banco. Quanto mais elevado esse indicador, maior é a qualidade do banco. Por quê, Daniel? Porque o ROI, ele mede quanto de lucro a empresa dá com o patrimônio que ela tem. Patrimônio do banco a gente sabe que é dinheiro. Então, quanto mais lucro ele dá com o patrimônio que ele tem, mais assertivo ele está sendo na hora de emprestar dinheiro, na hora de fazer a gestão do seu negócio. Geralmente eu gosto de uma rentabilidade de pelo menos 10%. Então aqui a gente vê o tanto que o Itaú é fora da curva, 21%. Tanto ele quanto o Banco do Brasil são os bancos com a maior rentabilidade no momento. Indicador de preço, que é o PL, está negociando 9 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Olhando para esse indicador, eu diria que as ações ainda estão baratas. Mas como assim, Daniel? Subiu 30%, você ainda está falando que está barato, ainda dá tempo? É sério isso? Sim, as ações ainda estão baratas. Eu considero o múltiplo de preço até 15 vezes, principalmente para quem está investindo olhando para dividendo, múltiplo de preço justo, tá? Nem caro nem barato. Quanto mais abaixo de 15, significa que mais atrativas as ações estão. Grandes bancos geralmente negociam com esse múltiplo abaixo de 15, por quê? Porque a gente não tem uma expectativa de crescimento tão grande com eles, né? O mercado já precifica que eles já são gigantes, que eles não devem crescer tanto daqui para frente. Todavia, o Itaú, ele vem conseguindo crescer bastante nos últimos anos e o seu múltiplo de preço, se a gente analisar comparado com a média, geralmente está entre 10 a 11 vezes lucro. O Itaú costuma negociar. Então, ele está crescendo forte e ainda está sendo negociado abaixo da média que ele costuma negociar. Se você comparar com outros bancos, como por exemplo o Banco do Brasil e o Bradesco, são bancos que estão ainda mais atrativos, todavia são mais arriscados, né? O Itaú tem mais qualidade. Olhando o histórico de lucros e proventos, as barras em verde representam os dividendos, as barras em azul representam o lucro. Então repara que o Itaú são 10 anos consecutivos dando lucro e pagando dividendo. Isso aqui já é um sinal de qualidade. E o mais interessante, né? Repara que esse lucro de 2021 para frente, olha o tanto que o lucro vem crescendo. Olha isso, que máquina de crescimento. E o dividendo, na época de 2021 aqui, ó, olha só, 2021, 2022,
o banco ele deu uma boa segurada. Repara que diminuiu bastante esse pagamento, mas não quer dizer que ele deixou de pagar porque ele não conseguia pagar. Repara que o lucro, olha, o lucro foi aumentando. Ele deixou de pagar por quê? Porque ele estava segurando o lucro para ele fazer outros investimentos, fazer aquisições, investir no próprio negócio, para ele conseguir crescer ainda mais a sua carteira de crédito. E, no final das contas, isso deu certo, porque olha o tanto que o lucro está crescendo, né? O lucro está batendo o recorde e, aos poucos, ele vem aumentando o seu pagamento de dividendos. Por isso que o dividend yield subiu. Então, quando você vai escolher uma empresa para investir pensando em dividend yield é legal você analisar? É interessante. Só que você tem que entender por que aquele dividend yield está baixo, porque às vezes vale a pena você receber um pouco menos de dividendo agora para que você tenha um retorno maior de valorização e que você receba mais dividendos no futuro. Ou talvez, se não fizer sentido, beleza, mas você tem que estar ciente do que está acontecendo. Repare que no ano de 2019, 2020, o Itaú estava distribuindo praticamente tudo. Ele chegou a ficar com 9%, 10%. E até pouco tempo atrás ele estava com esse dividendo mais alto, agora que as ações deram uma valorizada e fez com que o dividend yield ficasse mais baixo. Então é isso que você precisa ter noção mínima na hora que você for analisar uma empresa pensando no dividendo. É só olhar o indicador dividend yield não, porque senão você vai tomar decisão errada. Olhando o retorno total do Itaú, não tem o que falar, né? 2001, R$1, né? Hoje aí mais de R$30. Simplesmente 30 vezes, né? Praticamente 30 vezes. Você colocou lá R$10 mil, virou 300 mil. Eu acho que não tá ruim, né? Aí você me conta, né? O que você acha? E repara também que eu costumo dizer, né? A bolsa aqui, ó, é paciência. Olha aqui, ó, o tempo que o Itaú ficou sem sair do lugar, ó. A gente pegar aqui, ó, é vários anos, ó. Às vezes fica 1, 2, 3, 4, 5 anos, aí volta a crescer, cresce mais um pouquinho, aí fica mais um tempo aqui, ó. Olha o tempo que o Itaú ficou de novo aqui de lado, ó. E quem foi comprando, na hora que sobe, explode ganhar dinheiro. Por isso que você tem que ter paciência e também tem que saber o que você está fazendo, né? Não adianta você sair investindo de forma aleatória, senão o resultado também vai ser aleatório. Agora eu vou entrar no histórico dos resultados do Itaú desde 2016 até o consolidado dos últimos 12 meses. E você que está acompanhando aqui até agora, está gostando desse conteúdo, está conseguindo aprender, está te agregando alguma coisa? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo que está investindo, que está começando agora. Ajuda a divulgar o canal para a gente continuar crescendo. Eu preciso da sua colaboração, beleza? Então vamos lá. Bom, a receita do banco crescendo quase que todos os anos, está batendo recorde, o lucro do banco batendo recorde, a rentabilidade do banco batendo recorde. Detalhe, o banco, desde 2016, ele conseguiu crescer o seu lucro quase que todos os anos consecutivos. Ele teve uma piora aqui em 2020, poxa, Daniel, saiu de 26 para 18. O ruim do Itaú é isso, é quando o lucro diminui, que raramente acontece, olha só. E isso aconteceu em 2020, foi um ano de pandemia. O banco ele aumentou as suas provisões para devedores duvidosos, imaginando que ele ia tomar um calote grande, foi conservador. Isso fez com que as despesas aumentassem e o lucro diminuísse. Então foi estratégia do banco, foi um efeito não recorrente. Depois disso, olha só, que saiu de 18, foi para 24, beleza, a base era fraca. De 24 para 29, aqui ó, ele já tinha batido o recorde. Ele nunca tinha chegado a 29 bilhões de lucro. De 29, ele sapecou 33 em 2023. Aí você deve até pensar, pô, 33 agora não vai crescer mais não. De 33 ele veio com 40 bilhões, olha que loucura. E de 40 nos últimos 12 meses, 41,5. Ou seja, o banco é uma máquina de crescimento. Olhando aqui a PDD, que é o destaque aqui também, a cereja do bolo, olha só, a PDD, ela aumentou bastante em 2020, aí estabilizou, aí depois foi aumentando. Porque os juros baixou, você deve ter lembrado que na época da pandemia os juros baixou. E aí os bancos saíram, ó, dia para cá, dia para lá. E aí a PDD foi aumentando. Foi para 32 e depois 37. Só que daqui dos 37 ele ligou o alerta e segurou a onda, ó. Aqui, ó, tá segurando, ó, de 37, 36, 36, enquanto o lucro, ó, foi de 33, 40, 41. Então aqui que o Itaú tá virando o jogo, né? Ele tá conseguindo aumentar as suas receitas com intermediação financeira e a inadimplência ele tá conseguindo segurar. Ele
mantendo essa pegada aqui, que é o que está sendo mais difícil, poucos bancos estão conseguindo fazer isso, a tendência é que esse lucro ainda continue crescendo, a ação valorizando, pagando muito dividendo. Então qual é a minha opinião aqui sobre o Banco Itaú? Para mim é o melhor banco da nossa bolsa, quiçá o melhor banco da América Latina. Realmente eles são fora da curva, rentabilidade alta, uma carteira de crédito que já mostrou que eles têm expertise. Alguns bancos tiveram dificuldade ali na época que a inadimplência aumentou, estourou, por exemplo, o Bradesco e o Santander estão patinando até hoje, agora que está retomando, enquanto o Itaú ele segue rompendo. Então, se você quer um banco, você vai pagar um pouco mais caro, querendo mais qualidade, Itaú é um banco que você tem que considerar colocar em carteira, beleza? Agora eu quero saber de você, qual bancão que você gosta? Você investe em algum dos bancões aqui da nossa bolsa? Vou deixar aqui também um card com a análise do Bradesco, então corre lá, aproveita para conferir resultado atualizado do Bradesco. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau.